A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja aí o nosso querido irmão Gideone Fernandes, né? Falei, o livro de Tiago, o que fazemos com ele? Né? E Célio Pereira diz, o fundamento de refutar os livros santos de Tiago é negar a obediência pelas obras, querendo justificar-se pela fé sem obedecer. Assim todo mundo seria salvo, sem bom testemunho, sem frutos da fé, sem nada. Bom, por que eles fazem esses comentários? Porque eles não são crentes da congregação cristã do Brasil. Eles são infiltrados, entendeu? Na congregação cristã do Brasil. Porque a congregação tem como doutrina que o Senhor Jesus é Deus. Tá? Jesus é Deus, está aqui. Ó. Apesar que eles perverteram, o ministério perverteu-se por doutrina, acrescentando a palavra contendo, mas continua, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Regra de fé é aquilo que a Bíblia diz, é o que devemos acreditar. Então, a Bíblia diz que Jesus é Deus e mostra isso com centenas de versos. Muito bem, que é Deus em parte inerente do eterno. O segundo verso do ponto doutrina diz que Jesus é parte inerente de Deus, quer dizer, inerente quer dizer que não se separa. O terceiro ponto doutrina, então, é terrível, né? Ele diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Agora eu pergunto, se a salvação dependesse de obras, ele teria dito. Ele falaria, no Evangelho de João, ele fala por 20 vezes, pode conferir. Quem crê em mim tem a vida eterna. Se boas obras fossem importantes para a nossa salvação, ele teria dito, quem crê em mim e pratica boas obras tem a vida eterna. Mas ele não fala nada disso. Pode abrir lá ó, o Evangelho de João e verificar, né? Se eu estou falando a verdade ou não. Então, qual é o lugar das obras na vida do crente? Ela é a consequência da nossa salvação. Ela vem, é resultado da nossa salvação. Ó, o crente salvo, ele recebe o Espírito Santo de Deus. E com a presença do Espírito Santo, o fruto do Espírito, não é os frutos, é o fruto, é um fruto só. Quer dizer, o resultado da presença do Espírito Santo na vida do crente é amor, gozo é alegria, uma alegria que não acaba nunca, entende? Paz. O Senhor Jesus disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou, entende? Longanimidade. O que quer dizer longanimidade? Hein? O que quer dizer? Quer dizer longo ânimo, firme disposição, aquela pessoa que tem um projeto, ele não abandona, ele permanece até vê-lo cumprido. Benignidade o que é? É a capacidade de interpretar bem os fatos da vida, entende? A pessoa benigna, ela não vive pensando mal, ela sempre pensa o melhor. É diferente de bondade. Bondade é agir com bom bem, com generosidade, com amor, com carinho. É um fruto do Espírito. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mansidão é aquele homem que não vive em guerra com as pessoas, sempre iracundo, nervoso, agitado. E temperança, ele é moderado em tudo, entende? Ele sabe se controlar, porque ele tem poder sobre o seu próprio corpo. Isso é importante. Tem outra coisa também, que a presença do Espírito Santo, ele vai manifestar o quê? O poder de Deus. O Senhor Jesus disse, e estes sinais, está em Marcos capítulo 16, Marcos, está vendo aqui, Marcos 16, tá? Estes sinais seguirão aos que crerem, tá?
Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Expulsarão os demônios. Pergunta lá para o Célio, né, Pereira, para o Gideone Fernandes, se eles já expulsaram demônios. Com certeza não, eles borram as calças se estiver na presença de um demônio. Eles vão sair correndo, porque eles não têm o Senhor na vida deles. Talvez falem línguas, né? Eu não falo em línguas, mas isso aqui é um sinal que o diabo imita com facilidade, tá? Isso aqui é a coisa mais fácil de fazer, é ficar calamanaiando aí, né? Falando em línguas, tá? Esse é um dom do Espírito Santo, mas ele não é expressivo, não, hein? Ó, pegarão nas serpentes, tá? Eu nunca peguei na serpente, mas a serpente já me mordeu, né? Entendeu? E tá aqui, ó. Não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, veja, as obras é consequência da vida cristã, né? Não tem nada a ver com a nossa salvação, tá? Nada. Você crê na suficiência daquele sangue, tá? Se arrepende da sua vida, dos seus pecados, tá ok? Procura fazer a vontade dele, e você, se de fato crê, você vai receber o Espírito de Deus para habitar em você, tá? E aí as obras vão aparecer, serão obras legítimas, verdadeiras, só porque são o operar do Espírito Santo na sua vida. Simples assim. Agora, não seja um louco, maluco de usar a palavra de homens para contrapor, contradizer, contestar o ensino do próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, o pessoal usa a palavra de Paulo, de Pedro e tal, para contestar o que ele falou. Que conversa mole é essa? Não acredita no Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, para essa cambada, não é Deus. Não é Deus. E quanto mais usar o livro de Tiago, quem foi Tiago? Nem apóstolo o homem foi, rapaz. Nem apóstolo ele foi, ó. Tá vendo aqui esse livro aqui, ó? Essa é a história do cristianismo nos 4 primeiros séculos, tá? Foi escrito por Eusébio de Cesareia. Ele viu até a 3ª geração, a 4ª geração dos líderes da igreja primitiva, entende? Familiares dele, amigos dele, perderam familiares por causa da perseguição do Império Romano, foram mortos por causa da fé cristã, entende? Entendeu? Ele escreveu, o primeiro historiador do cristianismo, na página 75, ele fala sobre Tiago. Diz assim, ó. Aqui, ó. Começa no 73, ó. Veja. O martírio, né? Tá vendo aí, ó? O martírio de Tiago, né? Irmão do Senhor, tá? Então ele vem contando. E aqui na página 185 ele diz, ó. São tais os relatos, está vendo aí, ó, a respeito de Tiago, de quem se diz, por quê? Porque não tinham certeza. De quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. Por que a primeira das epístolas gerais? O que quer dizer esse epístolas gerais ou universais? Porque, por exemplo, as cartas de Paulo, elas eram escritas por uma comunidade cristã específica. Primeira carta aos Coríntios, carta aos Romanos, cartas aos Efésios, cartas à igreja dos Gálatas, lá na Galácia, entendeu? Então, por que epístolas gerais? Porque é para todos, né? É para todos. Então, por isso que ele está dizendo, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. Agora ele diz uma coisa, mas deve-se observar, ó, tá vendo aqui, ó? Deve-se observar que é considerada espúria, aqui, ó, tá vendo? Espúria, tá vendo? Depois fala assim, espúria quer dizer
adulterina, falsa. Quer dizer, era dessa maneira que a igreja primitiva considerava o livro de Tiago. Eles nem liam isso daí nas reuniões. Depois diz, de fato, não muito dos antigos a mencionam. O que ele está querendo dizer com esse não muito dos antigos a mencionam? Quer dizer o seguinte, que os primitivos líderes da igreja primitiva, eles escreviam cartas, né? Então, mas nessas cartas, eles citavam os versos de Paulo, de Pedro, de João, mas não citavam versos de Tiago. Entendeu? Depois ele fala, nem a chamada epístola de Judas. Aqui, tá vendo? Por quê? Judas é uma outra epístola universal. Pode ir lá no seu livrinho, na sua Bíblia, ver a carta de Judas, que ela não é dirigida a um grupo, uma igreja especial, é para todos. Entende? Então, eu não estou condenando o livro de Tiago, eu condeno o mau uso do livro de Tiago. Por quê? Porque usa 2 versinhos, né? Tiago 2, 14 a 16, né? Fé sem obras é mortas. Pronto. Joga no lixo todo o ensino do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação. Joga o ensino do Senhor Jesus, né? Usando o ensino do apóstolo Paulo, que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Depois fala, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Vamos lá ver Efésios, vamos lá ver. Aqui, vou abrir aqui Efésios. Efésios 2:8, está aqui, 2:8. Por quê? Porque pela graça sois salvos. Graça quer dizer favor imerecido. Sois salvos, é o verbo ser, está no presente do indicativo. Quer dizer que salvação é aqui e agora, não é futuro. Ou você tem ou você não tem. Sois salvos, entende? Por meio da fé, é através da fé, da confiança. Isso não vem de vós, não vem de você. Não adianta você querer trabalhar para produzir a sua salvação, que você não vai conseguir. É dom de Deus. Dom quer dizer dádiva, quer dizer presente. A salvação é um presente de Deus. Presente de Deus. Depois, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Depois diz, porque somos feitura sua, quer dizer, ele nos faz seus filhos com a habitação do Espírito Santo. Somos feitos filhos de Deus, lá em João diz, né? Que os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Criados em Jesus Cristo. O que quer dizer isso aqui, criados em Jesus Cristo? Quer dizer que na vida cristã há um crescimento. É que nem o bebê, né? O bebê, quando ele nasce, ele acha que todo mundo tem que viver cuidando dele. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo que ele deve viver também atendendo as outras pessoas. Então, nós somos criados em Cristo Jesus, né? Vamos aprendendo que nós fomos salvos para as boas obras, para usar o recurso, o poder de Deus na nossa vida, para fazer o quê? As boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o crente ele é capacitado pela presença do Espírito Santo para viver uma vida cristã cheia de obras lindas de observar. É isso que é a vida cristã. Agora, não, essa turma faz diferente, né? Eles pegam lá o verso de Tiago, pegam o verso de Paulo para contradizer aquilo que o próprio Deus está falando, né?
Esses caras não são crentes, não, né? São almas perdidas, né? Almas perdidas, tá bom?